Joseph Smith estava em oração profunda quando recebeu uma revelação que o fez tremer. Não era sobre perseguição. Não era sobre inimigos da igreja. Era sobre membros fiéis da própria igreja, santos dos últimos dias dedicados, ativos, praticantes, que vão perder a exaltação no reino celestial. E quando ele viu quem eram esses membros, ficou paralisado. Por quê? Porque muitos deles não sabem que estão perdidos. Fica até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir pode salvar sua alma eterna. Mas se você ignorar isso, pode custar sua exaltação. Você já parou para pensar por que tantos membros da igreja são ativos, pagam dízimo, vão ao templo, mas ainda assim não sentem o poder do segundo Consolador? Por que há tanta mornidão espiritual na igreja hoje? Joseph Smith recebeu uma revelação direta sobre isso. O Senhor mostrou a ele algo devastador. Há santos dos últimos dias que vão estar na igreja até o último dia, e vão ser rejeitados quando Cristo voltar. Joseph Smith disse: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E ele lhes dirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 8. Nesse vídeo, eu vou te revelar os 7 tipos de mormons fiéis que Joseph Smith viu perderem a exaltação. E quando você descobrir o 4º tipo, vai te congelar, porque pode ser você. Então presta muita atenção. Vamos ao 1º tipo. E esse é o mais perigoso de todos. Por quê? Porque ele parece perfeito por fora. Paga dízimo em dia. Vai ao templo todo mês. Guarda a palavra de sabedoria. Faz história da família. Mas Joseph Smith viu que muitos desses membros vão estar perdidos. Ele disse: se um homem é batizado e nada mais faz, será condenado. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 313. E ele foi ainda mais claro. Um homem pode professar ser um santo dos últimos dias, observar todas as ordenanças, mas se não tem caridade genuína, seu sacerdócio não tem poder e sua fé está morta. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 316. Você entende o que isso significa? Você pode fazer tudo certo externamente, mas se falta amor genuíno, compaixão real, serviço desinteressado, está perdido. Mas aqui está o que vai te arrepiar. Joseph Smith disse que esse tipo de mormon vai acreditar até o fim que está salvo. Ele vai estar no templo quando Cristo voltar, e vai ouvir: apartai-vos de mim. Você consegue ver isso hoje na igreja? Quantos membros você conhece que são duros, julgadores, farisaicos? Que citam o manual mas não têm misericórdia? Esse é o 1º tipo. Mas agora vem algo ainda mais assustador. Tipo 2. O mormon que busca posições mas não busca revelação. E esse está em todo lugar na igreja. Joseph Smith foi claro sobre isso. Ele disse: nenhum homem pode receber o Espírito Santo sem receber revelações. O Espírito Santo é um revelador. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 328. Mas aqui está o problema. Quantos bispos, presidentes de estaca, líderes de missão você conhece que estão ocupados com programas mas não recebem revelação? Que fazem reunião após reunião mas nunca entram na presença de Deus? Joseph Smith alertou: Deus não deu revelação alguma para construir esta igreja sobre a areia movediça das opiniões humanas. História da Igreja, volume 5, page 340. Você está entendendo? Há líderes na igreja hoje que estão dirigindo mas não estão sendo dirigidos pelo Espírito. Estão administrando mas não estão profetizando. E Joseph Smith viu que muitos desses, líderes respeitados, chamados por autoridades, vão perder a exaltação porque buscaram cargo mas não buscaram comunhão com Deus. Você está buscando posição ou revelação pessoal? Mas o próximo tipo é ainda pior. Tipo 3. O mormon que faz obra do templo mas vive como o mundo. E esse é trágico. Por quê? Porque ele tem recomendação do templo. Ele sela famílias. Faz batismos pelos mortos. Mas na segunda-feira, vive exatamente como o mundo vive. Joseph Smith foi brutal sobre isso. Ele disse: quando um homem vai ao templo e depois volta para o mundo e vive segundo o mundo, ele profana as ordenanças sagradas. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 237. Escuta isso com atenção. Você pode fazer ordenanças no templo e ainda assim estar profanando essas ordenanças pela forma como você vive.
Joseph Smith ensinou: aqueles que receberam o sacerdócio e as ordenanças do templo fazem convênios. Se eles quebram esses convênios, seria melhor que nunca tivessem conhecido o caminho. História da Igreja, volume 6, page 183. Você está vendo isso hoje? Membros que vão ao templo no sábado mas assistem pornografia na segunda. Que fazem convênios mas mentem nos negócios. Que vestem garments mas vivem em imoralidade. Joseph Smith viu que esses vão estar perdidos. E agora? Segura aí. Espera um momento. Antes de eu revelar o quarto tipo, o que vai te deixar sem palavras, faz o seguinte agora. Dá like nesse vídeo se isso está mexendo com você. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vídeos assim podem ser censurados pela própria comunidade SUD. E comenta agora. Eu vou buscar a verdadeira exaltação. Isso não é só um comentário. É uma declaração espiritual diante de Deus. Agora, prepara teu coração. Porque o próximo tipo é o que fez Joseph Smith congelar. Tipo 4. O Mormon que confia no braço de carne mas não conhece a Cristo pessoalmente. E esse vai te congelar. Por quê? Porque esse Mormon diz: eu estou na igreja verdadeira. Eu sigo o profeta. Eu tenho sacerdócio. Eu estou seguro. Mas Joseph Smith viu algo devastador sobre esse tipo. Ele disse: salvação significa que um homem seja salvo de todos os seus inimigos, e até que possa triunfar sobre a morte, ele não está salvo. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 297. E ele foi direto. Há uma diferença entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Muitos têm o Espírito Santo mas poucos têm o dom, que é revelação. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 199. Você está entendendo o que isso significa? Você pode ser membro da igreja verdadeira e ainda assim não ter revelação pessoal de Cristo. Você pode seguir o profeta mas não seguir o Espírito. Você pode ter sacerdócio mas não ter poder. Joseph Smith alertou: muitos virão a mim naquele dia dizendo: Senhor, temos sacerdócio. E eu lhes direi: mas vocês nunca me conheceram. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 8. Isso é aterrorizante. Quantos membros hoje confiam na instituição mas não têm relacionamento com Cristo? Que dizem sou SUD, mas nunca viram sua face em visão? Joseph Smith viu que milhares desses vão estar na igreja até o fim, e vão ser rejeitados. Mas ainda tem 3 tipos. Tipo 5. O Mormon que conhece a verdade mas não a prática. E esse sabe o que é certo mas escolhe não fazer. Joseph Smith foi impiedoso sobre isso. Ele disse: aquele que sabe fazer o bem e não faz, para ele é pecado. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 255. Mas ele foi além. Ele disse: não basta saber. Não basta crer. É preciso agir. Fé sem obras não apenas está morta, ela nunca existiu. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 187. Você consegue ver a gravidade disso? Quantos membros sabem que devem perdoar mas guardam rancor? Quantos sabem sobre a lei da consagração mas vivem no materialismo? Quantos sabem que precisam preparar Sião mas não fazem nada? Joseph Smith viu em revelação: aquele a quem muito é dado, muito será exigido. E aquele que conhece a vontade do Senhor e não a cumpre será açoitado com muitos açoites. DEC 82, 3. Isso significa que ser membro da igreja verdadeira e não praticar é pior do que nunca ter conhecido. Você está praticando o que sabe? Ou está apenas acumulando conhecimento enquanto vive em desobediência? Próximo tipo. Tipo 6. O Mormon que serve a igreja mas negligencia a família. E esse está ocupado demais com a obra de Deus para cuidar da obra de Deus em sua própria casa. Joseph Smith foi enfático: o mais importante que você pode fazer nesta vida é qualificar sua família para a vida eterna. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 301. Mas olha o que ele alertou: de que adianta um homem salvar todo mundo se ele perder sua própria família? História da Igreja, volume 5, page 554. Você está entendendo? Há bispos que passam 40 horas por semana servindo a ala mas não conhecem seus próprios filhos. Há missionários retornados que serviram 2 anos no campo mas nunca serviram um mês na própria casa.
Há líderes que ensinam famílias da igreja mas perderam as suas próprias. Joseph Smith viu isso. E ele chorou por esses homens. Porque eles vão chegar ao julgamento e descobrir que falharam na missão mais importante: selar sua família para a eternidade não apenas no templo, mas pela forma como viveram em casa. Quantos chamados você aceitou enquanto rejeitava o chamado mais importante: ser pai, mãe, esposo, esposa? E agora, o último tipo. Tipo 7. O mórmon que espera a igreja mudar mas não muda ele mesmo. E esse é perigoso porque ele está sempre criticando. A igreja está muito conservadora. A igreja está muito progressista. Os líderes estão errados. O manual está desatualizado. Joseph Smith alertou: quando os membros da igreja passam mais tempo criticando os líderes do que se santificando, eles apostataram no coração. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 366. E ele disse algo poderoso: não é a igreja que precisa mudar para te acomodar. É você que precisa mudar para se qualificar. História da Igreja, volume 6, page 50. Mas aqui está a esperança. Joseph Smith também viu que ainda há tempo. Ele disse: nenhum desses tipos está além da redenção. Mas só serão redimidos se acordarem antes que seja tarde demais. Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 170. O tempo está acabando. Mas ainda há tempo para você mudar. E é sobre isso que eu quero falar agora. Então agora você sabe os 7 tipos de mórmons fiéis que vão perder a exaltação. O que guarda regras mas esquece caridade. O que busca posições mas não revelação. O que faz obra do templo mas vive como o mundo. O que confia na igreja mas não conhece a Cristo. O que conhece a verdade mas não pratica. O que serve a igreja mas negligencia a família. O que espera a igreja mudar mas não muda ele mesmo. A pergunta que fica é: qual desses tipos é você? Porque eu te garanto uma coisa: você se reconheceu em pelo menos um deles. Então o que você vai fazer agora? Você vai continuar dormindo espiritualmente? Ou vai acordar? Você vai confiar na instituição? Ou vai buscar revelação pessoal? Porque quando Cristo voltar, só uma coisa vai importar: você o conhece pessoalmente. Joseph Smith viu o fim dessa história. Ele viu membros da igreja chorando do lado de fora do reino celestial, dizendo: Senhor, nós éramos SUD. E Cristo respondendo: mas vocês nunca me conheceram. Então compartilha esse vídeo agora com aquele membro morno que você conhece. Aquele líder que está ocupado demais para buscar revelação.